Mateus 26, do 14 ao 46. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. No primeiro dia da festa dos pães, sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Digam-lhe: o mestre diz, meu tempo chegou, e comerei em sua casa a refeição da Páscoa, com meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, disse: eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram, um após o outro: certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: é como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-o aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersos. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou.